bem-vindos. Vamos começar fazendo uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, porque assim a gente se volta mais para dentro. E vamos aqui pensar, lembrar que o Pai está nos dando sempre, na sua misericórdia. Ele nos dá mais do que a gente merece, mais do que a gente precisa. Então vamos sentir neste momento em que nós estamos de braços abertos para receber, de corações abertos para receber este amor que Deus nos dá o tempo todo. Vamos sentir este amor do Pai nos envolver, o abraço do amigo espiritual, a presença de tantos seres bons que nos acompanham esta jornada e que vêm neste momento nos encorajar, que cada um sinta sua coragem aumentando, sua fé sendo renovada. Vamos nos envolver neste abraço do Pai. Vamos nos envolver neste amor que nos abastece, o remédio que Ele nos envia e que ajuda o nosso corpo físico a ter melhoras, cada um com as suas dores, com os seus problemas, que este remédio venha como um bálsamo para estes problemas físicos, mas principalmente como um bálsamo para os problemas emocionais, para as dores do espírito. Que nos sintamos agora envolvidos neste amor do Pai e nos sintamos felizes por participarmos deste banquete espiritual que nos é ofertado. Que assim seja. Bom, primeiro um recadinho. Aqui, é esse o recado. Tem esse grupo que voltou à ativa, que já não estava há alguns anos, né? E que voltou à ativa, fazendo visitas para pessoas acamadas, pessoas que precisam receber um passe, mas que não podem vir até aqui por causa da dificuldade que é para que não pode caminhar, que está muito adoentado ou pela idade muito avançada, tá? Ou porque passou por um acidente. Aqueles que precisarem, procurem um de nós para dar o nome, e, lógico, aqueles que precisarem e que aceitarem, que as famílias queiram que eles sejam visitados, né? Todas as segundas-feiras, às 4:30 da tarde, nós temos aqui voluntários para fazer esta breve visita, uma visita de 15, 20 minutos, uma pequena conversa, um passe, uma oração. Tá? Então, quem aqui souber, fale com um de nós para a gente poder inserir essa pessoa nessa visitação, tá bom? E hoje a Marinês vai falar para a gente sobre o que Deus quer de mim, o que a vida quer de mim, desculpa, o que a vida quer de mim, tá bom? Vamos lá, Marinês, obrigada. Acho que tem uma... Obrigada. Boa noite a todos. Sempre é uma alegria, né, estarmos aqui na casa e que Jesus esteja conosco e traga paz nos nossos corações. Então, vamos lá. O que a vida quer de mim? Primeiro, o que é a vida? Bom, se nós formos procurar pesquisar o conceito de vida, nós vamos ver que é muito amplo, muito complexo. Mas nós sabemos que qualquer ser, seja animal, vegetal, o ser humano, necessita de uma rede de organizações celulares complexa para desenvolver atividades física e mental. Joana de Ângeles,
ela diz que o conceito de vida varia dependendo da corrente filosófica ou do comportamento científico. Mas o milagre da vida podemos procurar, porque é muito mais complexo, podemos procurar, e o seu ponto de partida é nosso Criador. Bom, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona na pergunta 136A, ele pergunta: pode um corpo existir sem alma? A última frase da resposta dos Espíritos é: a vida pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Se nós formos pensar que o corpo privado de vida orgânica nada mais é do que um desencarne. A partir do momento que a vida cessa, a alma sai do corpo. É o que significa o desencarne, sair da carne. E esse processo é contínuo. Nós entramos num corpo como espíritos, num processo da reencarnação, e saímos do corpo pela desencarnação. Muito bem. Vamos agora fazer um pequeno resumo na linha do tempo. E refletir entendendo que vida é Deus. Pois Ele nos deu a vida como espírito e nos deu a vida biológica por meio dos nossos pais. Para a nossa vida espiritual e moral, Ele permitiu que Jesus, nosso irmão maior, viesse conviver com nós para nos tirar da ignorância da existência e do amor do Pai e nos mostrar o caminho da felicidade em seu reino, que não é nesse mundo. Essa permissão de Deus a Jesus para vir conviver conosco foi um presente para nos ajudar a sair da nossa ignorância, que nem eu falei, mas também para nos mostrar, nos indicar o caminho, a verdade e a vida. Bom, foi uma época muito confusa, onde havia muitos deuses. Então, Jesus, com esse amor que Ele tem ao Pai e a nós, veio nos tirar dessa ignorância. Como Ele é um irmão bondoso e amoroso, Ele deixou seus ensinamentos. Esses ensinamentos tornaram-se um guia, um esteio para a nossa jornada evolutiva. E também, mais de 1800 anos depois, mais um presente do Pai, do seu amor, a doutrina espírita, o nosso Consolador, por meio da espiritualidade maior e também de Kardec. Bom, já sabemos o que a vida quer de nós, a nossa evolução, e que nós possamos ser mais felizes, o que nós podemos ser felizes nesse mundo, mas principalmente na nossa vida, na nossa verdadeira vida. Mas e aí? O que a vida quer de mim? O que ela quer de mim no nosso dia a dia, nas nossas dores, nas tristezas, nas alegrias, nas oportunidades? O que ela quer de nós? Bom, a vida quer tempo. Ela quer o nosso tempo. Porque atualmente nós vivemos uma vida muito tumultuada, muito atribulada, muito confusa. E nós não paramos, nós estamos sempre planejando e pensando o que nós vamos fazer nas próximas horas, nos próximos dias, até anos. E na maioria das vezes, o que nós sonhamos, nós não conseguimos realizar, nem o que nós planejamos.
Por quê? Porque nós não vivemos o dia e nem o tempo presente. Nós nem usamos a nossa sabedoria, porque nossos pensamentos é um turbilhão. E muitas vezes nós estamos até no automático. Nós não pensamos direito. E assim não há consciência, não há reflexão. Nós não sabemos o que foi bom, o que não foi, o que nós entendemos, o que nós aprendemos. E nem pensamos se devemos tomar um novo caminho ou se nós ficamos nesse mesmo caminho. Nós não conseguimos, não temos essa consciência. E Santo Agostinho, ele diz que à medida que a consciência se expande, nós vemos o tempo real. Como Viktor Frankl, um psiquiatra e psicoterapeuta austríaco de origem judia, que sofreu os horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E com essa experiência, ele abrangeu seus estudos sobre a experiência do sentido. E depois da guerra, ele escreveu um livro, O Homem em Busca do Sentido, e criou a logoterapia, a terapia do sentido. Frankl comenta sobre o tempo, e ele fala a estranha experiência do tempo no campo de concentração. Os seus companheiros de concentração diziam, depois de um dia de torturas e fadigas, eles diziam que um dia durava mais do que uma semana. E Frankl, ele analisa como é estranha e como é paradoxal, incoerente essa nossa experiência do tempo. E não é o que nós pensamos quando nós estamos num dia muito complicado, muito atarefado, ou até ocioso. O que nós pensamos? Que a nossa energia está se esvaindo, nossa energia está se esgotando. Nós usamos a frase clichê, dá 7 horas, mas não dá 6. Porque nós que ansiosos para um dia de descanso, ou que o dia acabe. Não é isso que nós pensamos? Mas vamos falar um pouco sobre Frankl, em busca do sentido. Ele e toda a sua família, seus pais, seus irmãos, sua esposa grávida, foram presos pelos nazistas e levados para campo de concentração separados. Esse foi um dos períodos onde o homem externou o ápice da crueldade. E Frankl passou por 4 campos de concentração. Ele assistiu e sentiu os horrores dessa crueldade. Quando eles chegavam num campo de concentração, um soldado nazista colocava a mão nos ombros das pessoas. E Frankl observou, quando era o lado esquerdo, as pessoas sumiam. Aí ele descobria que essas pessoas iam para a morte nas câmeras de gás. Se era a mão direita, no ombro direito, as pessoas viviam. E Frankl sobreviveu. E ele pensou, ele se perguntou, por que eu fui escolhido para viver? E aí as reflexões começaram. Mas ele também procurava a parte otimista, positiva dessas situações. Quando eles dormiam num colchão fino, de 8 a 11 pessoas, em roupas leves, com um cobertor para todo mundo, ele pensava, se não estivéssemos aqui, empilhados, apertados, nós não sobreviveríamos ao frio congelante. E ele observava que as pessoas que eram mais fortes, que elas conseguiam sobreviver.
não forte fisicamente, mas psiquicamente. Quando as pessoas imaginavam que a guerra ia acabar no Natal, e isso não acontecia, eles se jogavam nas cercas eletrificadas e se suicidavam. Mas também ele para aguentar a dureza do campo e sobreviver, ele pensava na sua família, ele pensava na sua esposa, que ele pensava como que as conversas que eles tinham, como eles se sentavam. Ele pensava na esposa, como ela abria a porta, como ela atendia o telefone. Esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas e situações que solidificam um relacionamento. E aí essas pessoas que se suicidavam porque não conseguiam, se desesperavam e não conseguiam pensar em outra coisa, ele dizia, é o vazio existencial. Joana de Ângeles, ela cita Frankl no seu livro Amor, Imbatível Amor, psicografado pelo Divaldo Franco, no capítulo Vazio Existencial. Ela diz que Frankl, nos estudos da logoterapia, ele coloca 2 fenômenos que acontecem para o vazio. Um é o desaparecimento das tradições, que lhe eram paradigmas de equilíbrio, e também a perda de alguns instintos de sobrevivência, que lhe davam segurança. Mas a mentora, ela ainda reforça. Ela diz que nós reagimos sem saber agir, que nós ambicionamos sem saber, sem discernir para quê. Nós nos deprimimos e nós nos agredimos, desconhecendo a luta saudável. E somente então surgem as interrogações que fazem parte do sentido existencial. E Frankl, nessas situações, ele lembrava de uma frase do filósofo alemão Nietzsche, que diz: aquele que tem um motivo para viver pode suportar quase tudo. Aquele que tem um motivo para viver pode suportar quase tudo. Tem mais pessoas morrendo por falta de esperança no futuro, de algo para viver, do que pessoas por falta de alimentação e alimentos. Todos nós temos que ter um ideal, uma motivação para superar as nossas dores e seguir. Se nós segurarmos as dores, nós não conseguimos nos curar. E Frankl dizia que quando os companheiros ficavam se perguntando por que isso acontece comigo, Frankl se perguntava o que a vida quer de mim. Ele não perguntava o que eu quero da vida, mas sim o que a vida quer de mim. E ele buscava nos valores da consciência as respostas. E a mentora Joana, ela diz que episódios de consciência, de pequeno ou grande porte, formam a linha mestra da conduta da vida. A consciência consegue descobrir valores insignificantes e torná-los estímulos positivos para as outras conquistas. E para cada situação de morte para Frankl, a vida lhe apresentava uma possibilidade para viver. E ele se perguntava, o que a vida quer de mim? Para onde ela está me levando? E para quê? Chega o fim da guerra. Frankl sobrevive. Mas ele descobre que não sobreviveram seus pais, seus irmãos,
e a sua esposa grávida de seu filho. Sobreviveu apenas uma irmã. E um repórter chega para ele e pergunta: o que você vai fazer da sua vida agora, Frankel? E ele responde: eu quero viver uma vida digna de ser vivida. O que ele esperava, o que ele tinha um objetivo, o que era a sua motivação, era encontrar sua família e a sua esposa, o amor da sua vida. E ele não conseguiu, ele não tinha mais, não existia mais. Mas Frankel, ele teve outra motivação, outro objetivo: ajudar as pessoas a encontrar um objetivo para viver, por meio da logoterapia, a terapia do sentido. Frankel, ele ressignificou a sua vida, tanto dentro como fora do campo. E com as interrogações: o que, por quê, onde, para quê, como, quem. E ele constitua 3 fontes possíveis do sentido. Uma é o trabalho, fazer alguma coisa significativa. A segunda, o amor, cuidar de alguém. E a terceira, enfrentar, coragem para enfrentar os tempos difíceis. O que Frankel passou foram provas, talvez expiação. Mas ele teve a força interior da força da vontade. Ele não se derrubou, ele se levantou. Ele fez as suas escolhas de maneira sensata e prudente. Ele também não deixou a vida levar, ele ouviu a vida. E as dores, as separações, as perdas, as dificuldades, as alegrias e as oportunidades, é tudo para nós aprendermos. O que nós temos que aprender e o que nós temos para mudar. A vida, ela nos dá várias indicações. O que ela quer de nós. Ela vem de maneira sutil, vem de maneira suave a princípio. Vem por meio de uma mensagem de alguém, pelo trecho de um livro, às vezes um trecho de um filme, ou uma conversa com os amigos, ou de um sonho, ou de uma frase de alguém em alguma fila qualquer, ou até mesmo de uma mensagem num folheto de propaganda ou num outdoor. Ela dá várias indicações para nós. A vida, ela também vai fazer vários movimentos para responder às nossas questões e também indicar os nossos caminhos, para que nós podemos escolher. E ela, se a gente não ouvir, ou se a gente estiver acomodado, aí vem os chacoalhões, que são as provas. É a vida lhe dizendo para avançar. É a vida dizendo para que você mude. E às vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver. As pessoas ao nosso redor conseguem ver, conseguem enxergar. Mas a pior pessoa que não vê somos nós mesmos. Vamos relembrar e pensar e refletir as pessoas e os fatos que aconteceram na nossa vida. O que foi bom, o que não foi. Como nós fizemos as nossas escolhas, para onde nós fomos. Quem nos ajudou, quem nos apoiou, quem nos indicou. E depois nós vamos ampliar as nossas perguntas. É isso que nós precisamos fazer.
Nós temos que ampliar o nosso rol de perguntas. Como mostra o Livro dos Espíritos, que ele é de perguntas e respostas. É essa conversa com a espiritualidade maior e Kardec que codificou a doutrina. Nós não vamos encontrar fórmulas mágicas. Nós tenhamos certeza disso. O Espiritismo não é assim. Mas nós também não vamos conseguir compreender os desígnios de Deus. Nós somos espíritos em desenvolvimento. Somos muito pobres nisso. Mas a doutrina nos ajuda a entender, a compreender, a nos encontrar no autoconhecimento e saber o que a vida quer de nós. Nós vivemos um momento onde nós encontramos quase tudo pronto. E com o avanço da tecnologia, serão mais botões que nós vamos apertar e conseguir coisas. Se nós não ficarmos atentos, nós seremos seres cada vez mais sem paciência, sem tolerância, sem empatia e sem compaixão. E nós vamos sempre procurar fórmulas mágicas ou quem nos ajude a resolver nossos problemas. Porque nós estamos muito acomodados. Nós estamos perguntando menos, refletindo menos, lendo e estudando menos. E é tão grave essa situação que as pesquisas apontam que as novas gerações estão com coeficiente de inteligência, o QI, menor do que os pais e avós. A autora premiada de livros infantis, Cressida Cronel, ela conceitua que a leitura traz 3 poderes: a inteligência, a criatividade e a empatia. E o estudo da doutrina em conjunto são momentos que nós devemos valorizar, porque nós podemos discutir, nós podemos perguntar e nós podemos debater as questões das nossas vidas e o que a vida quer de nós. E nós vamos cada vez mais aprendendo e pouco a pouco nós devemos crescer nos valores que nós despertamos. Bom, a gente espera que com essa reflexão, a pergunta, o que a vida quer de mim, nos instigue a estudar a teoria, porque a prática vai mostrar se nós estamos aprendendo ou não. E que nós nos devemos desanimar. Nós nos devemos nos culpar de forma depressiva as nossas escolhas e nem dos outros. Que nós devemos respeitar os nossos limites e os dos outros. Que nós devemos ser compassivos conosco e também com os outros. Quando nós olharmos para o espelho e perguntarmos o que a vida quer de nós, ela vai perguntar e vai responder. Você está fazendo um esforço para aprender e melhorar o seu espírito nesta vida, que é o objetivo? Se sim, então está fazendo um bom trabalho. Bom, gente, essa é a reflexão de hoje. Obrigada por me ouvir e tenha uma boa noite.